Saudações, meus amados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e parabenizo todas as esposas de pastor. Hoje, dia 7 de março, é o primeiro domingo do mês de março e por isso nós lembramos a todas essas guerreiras, essas mulheres de oração que estão ali como servas dedicadas, fora dos holofotes, ali nos bastidores, apoiando os seus maridos. Então, que Deus os abençoe profundamente. Saibam que vocês exercem um ministério extremamente importante, excelente. São coadjutoras ali dos seus maridos. Então, por favor, continuem, não desfaleçam, não se cansem de fazer o bem. Lembrem-se que o nosso patrão, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Estamos aqui para servir a Deus. E, obviamente, nós estamos juntos, homem e mulher, pastor e esposa de pastor, unidos em prol de um mesmo alvo, de um mesmo objetivo, de glorificar a Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Que Deus os abençoe. E, em especial, a minha esposa, que tem sido tão fiel, tão abençoadora. Não sei o que seria de mim se não fosse pela vida da minha esposa Laís, por todo o tempo que ela tem dedicado a mim, me auxiliando, me ajudando muito. Essa mulher é de ouro, ela é uma mulher virtuosa e eu a amo. E quero que Deus continue abençoando, assim como tem abençoado até o dia de hoje. E não termina apenas com as esposas de pastor, porque amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Então, a todas as mulheres, vocês são extremamente amadas, queridas, sintam-se abraçadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que no reino de Deus não há homem e mulher, macho e fêmea que tenha um lugar a mais de excelência. Todos são iguais. Servo, livre, judeu, estrangeiro, todos são iguais perante Deus. E gostaria hoje de levar ou de compartilhar uma mensagem que venha a favorecer e abençoar a vida das mulheres, principalmente das esposas. Eu falo porque não pregarei para vocês, eu pregarei para nós homens, para que possamos entendê-las melhor. Até a pergunta, como entender as mulheres, realmente é uma pergunta. Eu não tenho aqui as respostas, tenho apenas algumas diretrizes, algumas observações gerais que, se nós as seguirmos, eu tenho certeza que a vida de vocês ela será melhor, será mais feliz, mais contente e estando satisfeita, sabendo que recebem o amor dos seus esposos, o amor dos seus queridos maridos. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Acompanhe comigo. 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento. Talvez esse seja o mandamento mais difícil da Bíblia. Entender, viver com a mulher, compreendendo-a, entendendo-a, sabendo o que ela está pensando, os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas tristezas, decepções, a evolução da sua esposa, porque você não casa com a mesma esposa e fica com ela como se ela não mudasse. Eu tenho 10 anos de casado e a minha esposa, ela vem mudando, evoluindo, melhorando nesse tempo. E alguns gostos dela já não existem mais, algumas preferências já deixaram de existir. E isso é algo que chama-nos atenção, porque nós melhoramos e nós mudamos. Então, você que talvez já seja casado há 20, 30 anos e aprendeu um pouco da sua esposa há 20, 30 anos, essa mulher agora é outra mulher, com a cabeça de uma pessoa mais madura, de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa que talvez já sofreu muito, que passou por muitas dificuldades. Então, tudo isso vai formando ou formatando o caráter e também os traços da personalidade da sua esposa. E isso precisa ser compreendido, tem que ser entendido, tem que ser estudado. Demanda tempo, demanda amor. E nós precisamos, homens, aprender a amar as nossas mulheres. A Bíblia diz, igualmente, vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher. Essa parte, ou a segunda parte, de dando honra à mulher. Quantos maridos estão perdendo muito o coração das suas esposas, o respeito, a admiração, talvez no momento que o homem gostaria de receber uma palavra de afirmação, receber um elogio, não recebe simplesmente porque a mulher ela não é honrada pelo próprio marido. Ela é desdenhada, menosprezada, talvez diminuída na frente dos colegas, diminuída na frente dos familiares. E a pessoa fica brava porque não recebe um elogio,
uma aprovação de alguma ideia, de alguma decisão que o marido tenha tomado, porque não tem dado honra à sua mulher. A Bíblia diz, como o vaso mais fraco, ou como uma porcelana mais fina, que deve ser muito bem cuidada, muito bem pega, deve ser guardada com total cuidado. É um vaso frágil e, para isso, nós homens não podemos tratá-las de qualquer maneira. Elas não são homens. Quando nós nos casamos, casamos porque elas têm características, obviamente, femininas, de mulher, comportamento feminino. Nós não nos casaríamos com homens. Eu não quero uma esposa que se pareça comigo. Eu quero uma esposa que tenha traços, características e personalidades de mulher. E para isso precisamos entendê-las no seu campo de visão, ou seja, na sua cosmovisão, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de enxergar o casamento, a família. E isso requer de nós, de fato, estudo, tempo, compreensão para entendê-las. Muito bem, temos aqui um estudo que foi feito entre mulheres cristãs casadas, homens e mulheres, e temos aqui 5 prioridades, com uma escala do mais importante para o menos importante. Eu gostaria de compartilhar, nós vamos adentrar aqui e buscar um pouco melhor uma forma de tentar compreender o universo feminino. Nessa lista, nós temos aqui os resultados. Quais são as necessidades primárias do homem, de acordo com os próprios homens? Nós dizendo, em primeiro lugar, para um homem se sentir satisfeito, a necessidade dele, supra a necessidade, a satisfação sexual, básico. Isso varia, tem homens que vão dizer outras coisas, tá? Mas prioritariamente, falou em homem, falou em marido, a satisfação sexual fica em primeiro lugar para que ele se sinta amado. Depois nós temos a questão do carinho, do amor e, invariavelmente, com uma conotação sexual. Tá? As mulheres não compreendem isso, só nós homens que vamos compreender, mas tudo bem, a mensagem é para elas, em favor delas. Terceiro, admiração, aprovação. O homem procura, espera isso, de ser aquele super-homem em casa, de receber elogios, é o melhor marido do mundo, um homem forte, admirado. Isso é importante para o homem, se sentir o rei do lar. Em quarto lugar, o compromisso com a família, que a esposa tem esse compromisso de cuidar dos filhos, cuidar da casa, de gerenciar muito bem o lar. E em quinto lugar, a necessidade de uma boa conversa, de conversar. Agora vamos para as prioridades e necessidades da mulher, de acordo com as pesquisas. Em primeiro lugar, as mulheres elas requerem dos seus maridos liderança espiritual. E nós vamos abordar esse ponto. Olha que interessante. Liderança espiritual. Homem, ponha a mão na consciência e entenda que a sua esposa está buscando um guia espiritual, alguém que possa levá-la às profundezas, a um lugar mais profundo na espiritualidade com Jesus Cristo, do seu lar. E vamos abordar esse tema logo, logo. Segundo, compromisso com a família. Tenha compromisso com a família. Em terceiro lugar, conversa. A mulher precisa conversar. E ela se sente amada quando nós damos atenção e queremos saber do seu dia, queremos conhecê-la um pouco mais. Porque, como nós aprendemos, as mulheres mudam, assim como nós também mudamos. E, em quarto lugar, carinho e amor. Afetividade. Gestos de carinho. Em quinto, segurança financeira. Segurança financeira. Bom, vamos dar um mergulho aqui rapidinho, porque nosso tempo aqui é curto. O primeiro ponto que elas destacaram é a liderança espiritual. Nós temos aqui, esta foi claramente a necessidade mencionada. 91% das mulheres colocaram na sua lista, liderança espiritual. E 55% a indicaram como a primeira prioridade. A liderança espiritual envolve não somente o bom exemplo do homem diante da mulher e filhos, mas também seu envolvimento direto no desenvolvimento de maturidade espiritual no lar. Muitas vezes, os homens negligenciam este dever, colocando uma obrigação maior nas mulheres. E por isso nós, homens, precisamos assumir essa postura.
Infelizmente, eu como pastor tenho acompanhado e vejo que em vários lares a mulher é a pessoa mais espiritual da casa. É a pessoa que leva as crianças para a igreja, para a escola dominical, aquela que abre a Bíblia, aquela que ensina as histórias, é aquela que está tentando dar um exemplo de criação para os filhos. E o pai omisso, o pai negligente, entre frequentes, nós vemos que as mulheres participam mais dos cultos, são mais ativas do que os homens. Os homens são mais domingueiros, as mulheres são mais ativas. As mulheres estão pedindo, por favor, estão assim encarecidamente clamando, liderem, homens, liderem as suas casas, liderem os seus lares espiritualmente. Sejam exemplares no comportamento, sejam honestos, sejam verdadeiros, deixem de gritaria, deixem de preguiça, cumpram as suas atividades, leia a Bíblia, abra a Bíblia, mostre, ensine, leve a sua família para mais próximo de Deus. As mulheres estão cansadas porque está pesando muito para elas. Elas precisam de um líder, de um cabeça no lar para guiá-las espiritualmente, na tomada de decisão. E não você quem sabe, é do jeito que você quiser. Essas frases são muito usadas por homens omissos, homens que ficam em cima do muro. E homens, precisamos ter postura, precisamos ter atitude diante da vida espiritual, porque Satanás ele está ali sedento para destruir as nossas famílias. Precisamos ter assim realmente um olhar muito atento para as companhias dos nossos filhos, para as companhias da nossa esposa, para o meio que estamos vivendo, para a questão da influência do mundo nas nossas casas, da questão da piedade. Tudo isso tem faltado muito e as mulheres já não estão conseguindo mais, porque vão perdendo os filhos para o mundo, vão perdendo a vontade de servir a Deus, porque vem um marido que não tem frente, um marido que não vai à igreja, um marido que não lê a Bíblia. Eu tenho conversado com várias mulheres e falo, pastor, eu não vejo meu marido orar em casa, eu não vejo meu marido abrir a Bíblia. Já conversei com jovens que falam a mesma coisa. Cadê a liderança espiritual? Depois vai cobrar o quê? E por isso que depois o pai tem que ficar calado e tem que ficar calado diante da esposa, porque não tem moral nenhuma para dar sermão. Por quê? Porque não tem uma vida exemplar dentro de casa. E a Bíblia diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A cabeça é o que pensa, o que toma as rédeas, é aquele que vai tomar as decisões. Então, esse é o homem. E a gente já conhecemos a expressão que quando a cabeça é fraca, o corpo padece. Se o homem é a cabeça da mulher, a mulher padece se a cabeça não for boa. E tem mulheres aí que são mais inteligentes que os maridos, que são mais espirituais, que leiam mais a Bíblia e estão sofrendo. Porque tem faltado liderança espiritual. Esse é o ponto central e que você, homem, deve avaliar a sua vida para saber se você realmente é um líder espiritual na sua casa, se a sua família está se aproximando mais de Deus ou se você não está dando a mínima e estão ali recuando, retrocedendo. A hora que a bomba explodir, a culpa será sua. Quando Eva ela mordeu ali, comeu do fruto, foi iludida, enganada pela serpente, depois ele mesmo comeu, quem teve que dar contas foi o próprio Adão, foi o homem, o líder. Nós somos o técnico da seleção aí, que é a nossa família, nós somos os líderes, os gerentes. Temos que dar contas, prestaremos contas diante de Deus pela nossa casa. Então, por favor, guarda isso. A Bíblia diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Como que a mulher vai se sujeitar? Pensa bem. Se coloque no lugar da mulher. Como que a mulher vai se sujeitar a um marido cabeça de vento? A um marido preguiçoso? A um marido que não conhece nada da Bíblia? A um marido que grita? A um marido ignorante? A um marido que não anda com Deus? Fica difícil para ela. Aí ela tem os filhos e ela tem que esforçar para pelo menos os filhos não seguirem o caminho do pai. Isso é terrível, terrível. Segundo lugar, é o compromisso com a família. Esta e as próximas duas necessidades aparecem nas listas de 73% das esposas que participaram da pesquisa. Mas
O compromisso com a família foi colocado como prioridade um pouco mais importante nas listas. Quando uma mulher se torna mãe, uma boa parte da vida dela é dedicada à unidade familiar. Ela precisa de você dedicado ao trabalho de fortificar o lar contra tudo que ameace a sua família. Um real compromisso com o lar é estar atento. Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se os membros da sua família estiverem ali fragmentados e se você não estiver atento, é como se você é o pastor da sua casa e ali tem uma ovelhinha desgarrada e o lobo está sedento, com fome, querendo almoçar um filho, uma filha, a sua própria esposa, e você não se dá conta que está perdendo a sua família. Compromisso com a família. A Bíblia diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação. A admoestação tem a ver com repreensão. Isso é Efésios capítulo 6, versículo 4. Então, o homem deve criar os filhos na doutrina, a doutrina dos apóstolos. Leia o Novo Testamento, não é tão difícil. O difícil é colocar em prática, o difícil é ter atitude. E quando os filhos estiverem errando, quando a esposa estiver errando, quando você estiver errando, que haja admoestação, ou seja, que haja repreensão. Não é para deixar os filhos fazerem o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Deve haver repreensão. E a repreensão deve vir de alguém que não é perfeito, mas de alguém que seja exemplar, de alguém que tenha compromisso com Jesus Cristo, de alguém que esteja andando com o Senhor. Porque aí o filho vai ouvir e o filho vai ter que abaixar a cabeça. O difícil acontece quando essa ira é provocada: não provoqueis a ira a vossos filhos. Muitas das vezes é que os pais cobram dos filhos aquilo que os próprios pais não fazem. O pai cobra do filho a obediência à mãe, mas o filho sabe que o pai não obedece e não se sujeita a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que não tem temor à Bíblia, que fala mal ou que não obedece aos princípios divinos, que está ali como uma figura de autoridade, mas sem tê-la de forma alguma. Então, por favor, não provoca. Muita rebeldia, muitos filhos que saem de casa, que crescem em meio evangélico, é porque não veem em casa um pai ou uma mãe que estejam vivendo genuinamente o cristianismo. E eles apelam com tudo aquilo, porque eles têm que participar dos cultos, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer de acordo com os 10 mandamentos. Mas olha para o pai, olha para a mãe, eles não estão dando a mínima. Ou seja, o fardo está muito pesado para os filhos e para os pais está tão brando. E aí foi: não, tudo bem, então eu estou saindo. Tchau, vou embora. E isso é terrível, porque aí os pais choram, perguntam onde eu errei, aonde estava o problema. Eu sei que existem exceções e eu não quero de forma alguma magoar os sentimentos de algum pai, de uma mãe que anda com Deus, mas infelizmente o seu filho resolveu abandonar a fé, seu filho apostatou. Cada um tem um livre-arbítrio, acaba tomando decisões. Se nós pensarmos bem, lá no Gênesis tinha apenas Adão e Eva criados por Deus, os filhos de Deus. E não havia más companhias, a não ser aquela serpente maldita. Mas qual era a influência? Não tinha internet, não tinha bar, não tinha música profana, não tinha nada ali. E mesmo assim ainda pecaram contra Deus. Tá? E a primeira família, o primeiro casal, nós temos ali um irmão que mata outro irmão, né? No caso de Caim matando o seu irmão Abel. Então, problemas familiares acontecem desde a primeira família que pisou aqui sobre a face da terra. Mas que esses problemas aconteçam não por culpa nossa, ou seja, não porque nós provocamos esse tipo de problema, mas porque às vezes pessoas tomam decisões erradas e talvez em algum momento possa voltar como filho pródigo. Vamos lá para o terceiro ponto: conversa e comunicação. Não é surpreendente que a necessidade de conversa apareceu na lista de 73% das mulheres que responderam. O que foi surpreso, e eu também fiquei bem surpreendido, é que a conversa apareceu na lista dos homens. Ou seja, os homens também têm uma necessidade de conversar, ainda que fica em quinto lugar, mas ali existe essa necessidade. A mulher, ela se sente machucada quando seu marido não fala com ela. Enquanto pode não ser o propósito do marido desvalorizar a mulher, ela frequentemente interpreta a falta de conversa como um desprezo, como um sinal de indiferença. Ela é a sua parceira, merece participação dos pensamentos e também dos planos, dos sonhos da casa. Então, o homem, lembre-se disso, conversação. E por isso,
coabitai com elas com entendimento. Não tem como entendê-las se nós não conversarmos, se nós não sondarmos os seus corações através da fala. E depois nós temos ali o carinho, o amor. Nessa pesquisa também, 73%, foi incrível isso. Em pesquisas maiores, não limitadas às mulheres de cristãos, essa normalmente é a principal necessidade citada, de carinho e amor, afetividade. Sabe, de ter um tom de voz mais terno, ao invés de falar bruto, de ter princípios básicos de educação, como por favor, com licença, muito obrigado, de poder agradecer pelo almoço, pelo café da manhã, de poder andar de mãos dadas, de poder ficar abraçado ali no culto, um ao lado do outro, de poder dar um beijo, sem aquele sentimento sexual, aquela conotação sexual, de poder admirá-la, de ser carinhoso, de talvez trazer uma flor, trazer um pequeno presente, para dizer, olha, eu me lembrei de você, você é importante para mim, de mandar alguma mensagem. E isso falta, e falta muito, porque nós homens, nós somos muito práticos e não queremos ser melosos, mas para elas isso é importante e não é meloso. Então, lembremos-nos disso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Isso é Efésios 5:25. E significa que devemos amar a ponto de nos sacrificar, de entregar nossa vida por elas. Por isso a gente precisa entender das nossas mulheres, cada um, obviamente com a sua esposa, quais são os desejos, o que a faz com que ela se sinta amada. Para quem ainda não leu, eu recomendo As 5 Linguagens do Amor, Dr. Gary Chapman. As 5 Linguagens do Amor. Você vai entender muito sobre a sua esposa e talvez você a ama tanto e não consegue amá-la de uma forma que ela se sinta amada. E assim, talvez vice-versa. Então leia esse livro. A Bíblia também diz, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Você não ama seu corpo? Você não alimenta? Você não escova? Não penteia seu cabelo? Não toma banho? Então, e porque ama seu corpo, então ame a sua mulher, ame-a, assim como você ama o seu próprio corpo. E a Bíblia diz também em Efésios 5:33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Irmãos, nós queremos mulheres submissas, mulheres que reverenciam o marido. É simples, não é tão difícil. Ame a sua esposa. A Bíblia diz, olha que interessante, primeiro fala, homem, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Aí depois, no versículo 28, ainda no capítulo 5 de Efésios, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. A Bíblia está dizendo o seguinte, homens, se nós amarmos primeiro as nossas mulheres, valorizando-as, sacrificando-nos por elas, talvez a gente está cansado e viu que a cozinha está cheia de coisas para lavar e ela também está esgotada. Você faz, não é obrigação minha. Aí você vai e dá uma ajuda para ela, se sacrifica. Tá? Eu te falo uma coisa, vai ser muito mais fácil dela reverenciá-lo, dela se sujeitar a você, a um pedido, do que se você não se sacrificar por ela. Ou seja, primeiro ama a sua esposa, com provas, em obras, em atitudes. E depois vê se ela vai te ser sujeita ou não. Tá? Para de cobrar a sujeição, submissão, que a mulher tem que submeter seu marido. Se você não está cumprindo sua parte, esqueça, não vai funcionar. Ela pode até fazer isso, mas de cara amarrada. E talvez não seja de coragem. Tem que ser muito espiritual, mas muito espiritual mesmo. Tá? Então não cobra da sua esposa uma espiritualidade que você não tenha. E em último lugar, segurança financeira. Essa necessidade é incluída por 55% das mulheres e ela não deve ser interpretada como uma necessidade de riquezas, mas antes como o desejo que o marido seja responsável em sustentar a família. Tem dois extremos aqui, do marido negligente e do marido viciado em trabalho, marido ausente em casa. Então nós não queremos nenhum desses extremos. A Bíblia diz em Provérbios 13:22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, tem herança até para os netos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.
E Provérbios 19:14, a casa e os bens são herança dos pais. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Nós vemos aqui uma necessidade de que o homem seja o provedor. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. É claro que nós não estamos aqui dando prioridade ao acúmulo de riquezas aqui na terra. No entanto, o marido não pode ser negligente, o pai não pode ser negligente. O homem não deve ser negligente, deve entender a sua obrigatoriedade, ou seja, a sua incumbência de ser o provedor da casa. Se você aprender isso, você vai entender que vai ter que trabalhar mais dias do que descansar. Então, 6 dias trabalha, 1 dia descansa, mas tenha o tempo do Senhor, tenha equilíbrio para poder ali gerenciar a sua casa. Não aceite uma promoção ou algo que possa te afastar de Deus, possa te afastar da casa do Senhor, algo que venha a impedir que a sua família cresça espiritualmente. Infelizmente, muitos homens aceitaram promoções, mudaram de cidade, foram para lugares que não tem uma boa igreja, não tem um bom trabalho espiritual. E o que aconteceu é que acabou ganhando um pouco mais de dinheiro, mas perdeu seus filhos. Perdeu os filhos para o mundo, perdeu para as drogas, destruiu o casamento, perdeu o amor, a admiração da esposa. Trocar de carro não ajudou a melhorar a espiritualidade ou aumentar o tamanho da casa, tampouco. Nós precisamos entender que deve haver um equilíbrio. Se esse equilíbrio for observado, com certeza sua vida vai ser próspera e Deus vai te dar sabedoria. Essa tarefa é difícil? É uma tarefa difícil. Nós sabemos disso. De gerenciar um lar, de cuidar de tudo, de saber das necessidades da esposa, mas Deus, Ele tem nos dado a capacidade de fazê-lo. E se você realmente pedir, Senhor, eu quero andar próximo de Ti, me ajude. Eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração e meu maior patrimônio é a minha família e eu quero viver para eles. Tenho certeza que a sua esposa ela ficará tão admirada com o presentão que Deus deu a ela, que é você, que ela nunca vai querer abandoná-lo ou que você sempre vai se sentir muito querido e amado por ela também. Tem sugestões práticas aqui, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Nosso tempo aqui jamais que esgotou. Quando o negócio é falar sobre homens cuidando bem de esposas, a Bíblia é muito rica mesmo. Então vai ficar para uma outra oportunidade. Que Deus possa abençoá-los. E mulheres, que Deus as abençoe veementemente, todos os dias. Andem com o Senhor. Eu tenho certeza que serão muito bem-aventuradas. Vamos orar. Pai bendito, engrandecido seja o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu peço uma bênção espiritual por todas as mulheres. Senhor, por aquelas que são salvas, por aquelas que andam com o Senhor. Mas também eu me lembro, ó Deus, em especial daquelas que estão em trevas nesse momento, inseguras, com medo. Talvez o casamento está sendo destruído, talvez, ó Pai, estão pensando em tirar a própria vida, talvez não tenham, ó Deus, nem sequer uma direção sobre casamento. E eu peço, abençoe-as, que elas possam conhecer Jesus Cristo e em Jesus conhecerem o caminho que é o próprio Cristo. Ó Deus, por favor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor as livre do mal, que o Senhor as proteja e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida, da atitude, do comportamento dessas mulheres. Em nome de Jesus. Amém.